Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, de 1 a 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram os 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nesse dia. Eu estava vendo aqui, Padre Toninho, quanta gente que está como esse homem que respondeu, esses homens que responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Exato. Muita gente não sabe quem é o Espírito Santo. E isso é uma verdade nos dias de hoje. Muitas pessoas ainda não fizeram a experiência com o batismo no Espírito Santo. Esse grupo, eles eram um grupo de João Batista. E João só batizou para a conversão, para que eles pudessem esperar aquele que viria, que era Jesus. Mas ainda eles não tinham recebido o batismo no Espírito Santo. E foi o que Paulo fez. Impôs as mãos e eles receberam a efusão do Espírito Santo. Como isso é importante nós entendermos hoje, que não basta apenas termos recebido o batismo sacramental. O Espírito Santo, ele vai nos auxiliar a fazer com que o nosso batismo, aquele batismo que recebemos, que os nossos pais nos levaram à igreja, os nossos padrinhos responderam por nós, esse batismo ele precisa criar vida, esse batismo precisa dar frutos. E só mediante o batismo no Espírito Santo que poderemos ter condições de viver a nossa fé, de buscar aquilo que é do alto, de fazer uma vida de conversão diária, de termos esta plena convicção de que o reino dos céus, o céu é o nosso lugar. Meu irmão, minha irmã, hoje vamos pedir essa graça. Estamos aí nesta semana que antecede a grande solenidade de Pentecostes. Estamos dentro da novena de Pentecostes. Então a igreja se prepara para este momento sublime, que é o grande batismo do Espírito sobre a vida da igreja. E que nós precisamos pedir muito isso. Padre Jonas, na sua vida, nos ensina isso. Que não basta apenas ser batizado no Espírito, é preciso permanecer. E se nós não permanecermos neste batismo do Espírito, a gente não vai adquirir as virtudes como a Salete acabou de falar para nós. Nós vamos viver uma vida de pecado, uma vida torta, uma vida sem se preocuparmos com a salvação da nossa alma. Então vamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra nova na minha e na sua vida. Paulo impôs as mãos sobre eles e desceu o Espírito Santo. E começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Vejam, 12 homens que não sabiam nem quem era o Espírito Santo. Paulo orou, pediu que sobre eles descesse o Espírito Santo.
e eles começaram a falar em línguas e a profetizar, que são os dons carismáticos, não é? Do Espírito Santo, profecia, oração em línguas. Veja que é algo bíblico, não é algo inventado pela Canção Nova, mas é algo que está na igreja nascente, o uso dos dons do Espírito Santo. Então eles foram cheios. E assim como eles, como dizia o Padre Toninho, precisamos ser cheios. Precisamos pedir todos os dias. Porque o Espírito Santo é aquele que nos transmite a força de Deus. Para quê? Para o combate em que nós vivemos todos os dias. Combate espiritual que nós vivemos todos os dias. Como que você vai vencer esse combate sem o Espírito Santo agindo em você? Como que você vai vencer o pecado se o Espírito Santo não estiver agindo em você e lhe dizendo: saia, confesse os teus pecados, lhe conduzindo ao caminho da salvação? Como é que você vai ter odor de santidade, como os santos tinham, sem o Espírito Santo? Não tem como. Quem transformou Teresa em Santa Teresa foi o Espírito Santo. Quem transformou Lucas em São Lucas foi o Espírito Santo. Antes ele era pecador, vivia numa vida errada. Quando ele teve o seu encontro pessoal com o Senhor, ele também recebeu o Espírito Santo. E Deus começou a agir na vida de São Lucas, na vida de tantos apóstolos, de Paulo, que era um perseguidor dos cristãos. O Espírito Santo transformou Saulo em São Paulo. E Ele quer transformar você também, porque é obra do Espírito Santo tornar santas e santos. É obra do Espírito Santo a santificação. Ninguém consegue ser santo sem o Espírito Santo agindo nas nossas misérias, nas nossas fraquezas. Não é assim que nós rezamos? Sem a vossa força, nada o homem pode. Sem a força do Espírito Santo, nada o homem pode. Por isso precisamos pedir. Você que se sente incapaz de perdoar alguém, talvez seu coração esteja fechado ao perdão, a perdoar alguém, sem a força do Espírito Santo, nada o homem pode. Mas com o Espírito Santo, você pode perdoar. Você toma a decisão e pede ao Espírito Santo a força. Vem, Espírito Santo, ensina-me a perdoar, a amar o irmão. Ensina-me. É Ele que nos ensina a amar, a vivenciar o amor de Deus e o amor ao próximo. O Espírito Santo nos ensina a amar aquele que a gente olha assim, detestável aos olhos dos homens. Mas o Espírito Santo nos ensina a amar. Amar aquele que é difícil para a gente se relacionar. Amar aquele que para nós é difícil de dialogar. O Espírito Santo nos ensina o caminho do amor direitinho. É só a gente pedir. Pedir e nos relacionarmos com Ele. É Ele quem nos ajuda a superar as nossas dificuldades humanas para fazer a vontade de Deus. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo estar agindo ali no coração. Sem o Espírito Santo, não tem homem novo nem mulher nova, não. Então fica todo mundo na vida velha, né, Padre Toninho? Exato. Celeste, você está falando uma coisa e está vindo uma coisa assim no meu coração. Tudo que Jesus ensinou, está aqui escrito. Mas como colocar isso em prática? Ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo para recordar e ensinar todas as coisas. Tudo que a Salete disse, meu irmão, minha irmã, é verdade, porque sem o Espírito Santo, como diz Jesus, sem mim nada podeis fazer, sem o Espírito Santo nada podemos fazer.
Esse homem novo que nós queremos ser, essa mulher nova que queremos ser, é só mediante a ação do Espírito Santo. Fabrícia cantava agora há pouco, né? Eu abro as portas do meu coração. E se você não abrir as portas, o Espírito Santo não entra. Se você não pedir, o Espírito Santo não vem. Por isso que a gente reza: vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Então, o Espírito Santo é esse grande protagonista da nossa conversão. Exatamente. E sem ele, meu irmão, minha irmã, não damos um passo. Sem o Espírito Santo, nem dá para dizer que Jesus é o Senhor, porque vai ser da boca para fora. Então o Espírito Santo é que vai nos motivar, que vai nos impulsionar, transformar a nossa vida. A Salete trouxe os exemplos. Olha o que foi o Saulo, de perseguidor, passou a ser o grande propagador desse batismo no Espírito. Um homem que sofreu depois as consequências de ter abraçado a fé. Por isso essa pergunta: vocês não receberam o batismo quando o Espírito Santo, quando abraçaram a fé? Quando Paulo abraçou a fé, ele recebeu o batismo. Os dois batismos. Exatamente. Ele recebeu, e a partir daquele momento, aquele homem, todo aquele ardor, toda aquela força que ele tinha para perseguir os cristãos, ele converteu tudo aquilo para propagar o nome de Jesus. Olha só. Talvez você se pergunte assim: de onde vem a coragem dos mártires do dia de hoje para dar a vida a Cristo, serem perseguidos em tantos lugares na sua fé? De onde vem essa força para dar a vida a Cristo? Do alto, minha gente. Força do alto. Não é pela força humana que um mártir entrega a vida, mas é o próprio Espírito quem conduz o mártir a dizer sim e dar a vida pelo Cristo. Por isso nós temos que pedir muito o Espírito Santo, para que nós não neguemos a Jesus. Somente pela força do Espírito é que a gente não nega, não é? Somente pela força do Espírito em nós é que a gente não nega Jesus Cristo. Exato. Quando a Salete, você dizia, me veio muito aquela frase de São Paulo, quando ele escreve aos Gálatas: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Só isso, meu irmão, minha irmã, é a força do Espírito agindo em nós. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. E o Espírito Santo vai nos levar a isso. Exatamente. É o Espírito Santo quem nos ensina a orar como convém, a orar como Deus quer que a gente ore. Por isso que em tudo a gente tem que pedir o Espírito Santo. Se você for pregar antes, não confie somente no seu conhecimento, não confie somente na sua retórica, mas principalmente no Espírito Santo. Todo pregador deve pedir o Espírito Santo, ter o seu momentinho ali de oração, pedindo o Espírito Santo. Quando você vai conduzir um grupo de oração, é preciso pedir o Espírito Santo, para não conduzir o grupo com a sua cabeça, com a sua inteligência somente. Se você vai em missão, você precisa pedir o Espírito Santo, porque Ele é o protagonista da missão. Se você vai evangelizar alguém ou evangelizar um grupo, você precisa pedir. Eu não venho neste programa sem pedir o Espírito Santo. Padre Toninho não vem sem pedir. Fabrício, e assim por diante. Ninguém vai para uma missão assim: vamos para a missão e lá a gente... Não. Nós dependemos do Espírito Santo para tudo. E quando nós não pedimos o Espírito Santo, quando vamos pregar, quando vamos realizar um programa, quando vamos fazer algo pela evangelização, aquilo se esvazia, não toca, não vai no fundo da alma, não gera conversão. Por isso que precisamos pedir, porque quem converte não sou eu, quem converte é o Espírito que age, o ruar de Deus, que vai pelas nossas orações, que vai pelas nossas reflexões. Por isso, sem a vossa força, nada
o homem pode. Por isso, eleve os seus braços, você que está aqui. Vai pedindo, vem Espírito Santo, sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos. Vem Espírito Santo sobre o meu coração. Dá-me esta força, Espírito Santo, para vencer o maligno em minha vida. Porque sem a vossa força nada o homem pode. Vem Espírito Santo, dá-me esta força de vencer as tentações do mal na mente, no coração, nos pensamentos, nos sentimentos. Vem Espírito Santo, sem a vossa força nada o homem pode, nenhum bem há nele. Por isso vem Espírito Santo nos inspirar. Você que está desorientado, precisando tomar uma decisão, sem o Espírito Santo você toma a decisão errada. Por isso peça agora, Espírito Santo vem iluminar a minha mente para que eu tome as decisões certas, de acordo com o desejo do Pai, com a vontade do Pai. Vem Espírito Santo curar, porque é Ele quem cura as doenças físicas e espirituais. É o Espírito Santo quem realiza os milagres. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós com curas, milagres, prodígios em nossos lares, em nossas vidas, com milagres de conversão. Vem Espírito Santo sobre toda a face da terra, sobre todo este lugar. Sopra Espírito Santo sobre os lares que estão necessitados de vida, de ressurreição, sobre pessoas que estão perdidas, sobre aqueles que estão vivendo uma fé no mais ou menos, que estão frios. Sim, Espírito Santo, és tu quem aquece o coração frio, a alma fria, que se esfriou pela busca incessante do pecado. Vem Espírito Santo nos encher, vem trazer uma efusão nova em nossos corações. É o que pedimos, Espírito Santo. Realiza os milagres e prodígios na vida daqueles que estão sem fé, que estão com a fé abalada, que estão com a fé enfraquecida, que estão com a confiança abalada. Vem Espírito Santo. E você que está conosco pela rádio, reze também, pedindo o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você que está oprimido pelo mal, que tem sido atacado de todos os lados, para abandonar a sua fé, para abandonar a caminhada, para não crer em Deus. Vai pedindo, vem Espírito Santo, dos quatro cantos dos céus. Shiri alaralabari, 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 ori alaralabari, 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 shirerererererereri, alari, alari, alá. E Paulo orou, impôs as mãos sobre aqueles homens, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Isso é palavra de Deus. Solta a sua voz, não tenha medo de orar. Shiriri alaralabari, alaralabari, ori cantaralalamari, alaralama, ori alaralabari, alari, alaralama, shiriri alaralabari. Solta a sua voz. A imagem que me vem é do Espírito Santo queimando o coração de muitas pessoas. Você sente o seu coração se aquecer. É a força do alto inundando você. Shiriri alaralamari, alaralamari, alaralabá. Ori alaralabari, alaralabá. E você que perdeu a vontade de rezar, você que se decepcionou
alguma situação na sua vida e você se esfriou. Peça ao Espírito Santo para vir de encontro às suas vontades. Vem, Espírito Santo, renova a minha vontade, a minha não vontade, Espírito Santo. Vem em socorro à minha fraqueza. Peça, vem, Espírito Santo. Sozinho eu não consigo, mas com a sua graça eu consigo. Diga isso, fala, verbaliza. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Sozinho eu não consigo. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Cante, vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Peça. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E elevando os seus braços, vai soltando a sua voz mais uma vez, se deixando conduzir pelo Espírito Santo, deixando o Espírito Santo conduzir sua mente, seu coração. Vai deixando Ele tomar o seu coração, possuir o seu coração profundamente. Você que tem desejo de vida nova, de deixar o pecado, a vida velha e assumir uma vida nova com Deus, vai deixando agora que o Espírito Santo lhe dê esta força, até mesmo sobre pecados que você sozinho, sozinha não consegue se libertar. Vai pedindo a libertação ao Espírito Santo, que Ele venha sobre esta fraqueza, se há fraqueza no perdão, se é fraqueza na sua castidade, se é fraqueza nos seus pensamentos. Vai pedindo ao Espírito Santo que venha sobre você, libertando de todas as amarras do pecado, tudo que tem amarrado a sua mente, amarrado os seus sentimentos, amarrado a sua decisão. Vem, Espírito Santo, libertar. É o que estamos pedindo. Vem me libertar. Diga a Ele, vem me libertar, Espírito Santo. É o que eu te peço hoje. Vem me libertar dessas amarras do pecado em minha vida. Vem iluminar a minha mente para aquilo que eu não estou enxergando. Porque muitas vezes a ignorância faz com que a gente não enxergue que estamos no pecado. Peça ao Espírito Santo que ilumine. Que ilumine a sua mente agora. Que traga luz a tudo aquilo que está escuro em sua vida. Tudo que não está claro para você. Peça agora, Espírito Santo, vem iluminar, vem trazer luz onde há trevas. Sim, porque Tu és a luz, Espírito Santo. A luz da ressurreição és Tu, Espírito Santo. Por isso, vem iluminar os nossos passos. Vem iluminar as nossas obscuridades, as nossas escuridões. Peça, ilumina, Espírito Santo.
Ori alaralabari 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 iri alaralabari 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 shiriririri alaralabari ririri Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que sopre bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com o teu poder, com o teu poder. Sopra sobre mim, sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser.